terra. A paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite. Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus nos sustentou. Até aqui foi a poderosa mão do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom e o Senhor é fiel. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus, que nesta noite, meu Senhor, o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira, Senhor, objetiva. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, Senhor, dessa live, deste culto. Que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha mover e que o Senhor faça o que nós não podemos fazer. O Senhor conhece o íntimo, conhece o coração. Então que nesta noite, Senhor, o Senhor vá de encontro a cada um das tuas filhas. Repreende, meu Senhor, todo o mal, tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo aquilo que vem, Senhor, para tentar bloquear, para tentar, Senhor, fazer com que o teu povo fique disperso. Nós repreendemos em nome de Jesus. E nós cremos, Senhor, que esta noite será uma noite, aleluia, sobrenatural. E que o Senhor vai falar conosco de uma forma poderosa. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo na nossa vida tem início, tudo na nossa vida tem fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja passando por um período que você não queria passar, mas tem ciclos que terminam, porque o Senhor coloca um ponto final. E o Senhor falava ao meu coração sobre sinais. Aleluia. Muitas das vezes nós menosprezamos os pequenos sinais que o Senhor nos mostra, que o Senhor nos entrega. E nós, por achar que são pequenos, não consideramos como um sinal. Mas todo sinal que vem da parte de Deus não é pequeno. Todo sinal que vem da parte de Deus é grande. Aleluia. E eu creio que o que Deus vai fazer é muito mais do que você pensa. É muito mais do que você imagina. E é muito mais do que o teu coração almeja. Porque o nosso Deus, ele é especialista em fazer infinitamente mais. Algo que um Senhor falou comigo enquanto eu estava sentada ali na mesa. O Senhor disse assim: eu não tenho escolhas erradas. A minha escolha é certa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não escolho escolhas erradas. Quando o Senhor nos escolhe, Ele já visualiza, aleluia, o plano dele sendo executado. Eu e você temos toda uma trajetória para trilhar e chegar até o propósito. Mas o Senhor já visualiza o propósito concluído. Então a visão do Senhor é totalmente diferente da minha e da tua visão. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse pelos irmãos de Davi, pelo pai de Davi, Davi não teria sido escolhido. Porque tinha gente na visão deles, aleluia, melhor. Mas Deus escolhe o rejeitado. Deus escolhe aquele que ninguém dá nada. Deus escolhe aquele que é colocado de canto. Deus escolhe aquele, aleluia, que não é lembrado pelos homens, mas que é escolhido, aleluia, pelo céu. Talvez quem era para lembrar não lembrou, talvez quem era para fazer não fez. Mas eu quero dizer para você que quando chega o tempo de acontecer, independente de quem não lembrou, de quem não escolheu, de quem não mandou chamar, o Senhor faz acontecer.
E tudo na tua vida o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você. É uma preparação. Não é em vão o que você está vivendo. Não é em vão o que você está passando. É o Senhor te capacitando dentro da situação. E a situação, ela não vai te matar. Pelo contrário, tu vai sair fortalecido de dentro da situação. Porque quem te sustentou até hoje, aleluia, não dorme. Há um preparamento de Deus contigo. E o preparamento de Deus contigo não é um preparamento comum. É um preparamento diferente. Aleluia, é um preparamento, aleluia, que muitas das vezes você olha para os outros e se compara o porquê de você. E o Senhor diz, porque cada um, aleluia, eu tenho a minha forma de trabalhar. Eu tenho a minha forma de fazer. Eu tenho a minha forma de se revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos achavam que nada estava acontecendo na vida de Davi. E quando ele falava do que tinha acontecido, muitos não acreditavam. Aleluia, porque tem pessoas que só acreditam quando vê as coisas acontecendo. Infelizmente tem gente assim, aleluia, que só consegue enxergar quando as coisas estão acontecendo. Mas o que tiver de acontecer e o que tiver de ser mostrado pelo Senhor, Ele vai fazer acontecer, Ele vai mostrar. Talvez alguém olhe para você e não ache você com nenhuma capacidade para nada, mas no momento certo, aquilo que o Senhor te ensinou no secreto, o próprio Senhor, Ele faz aparecer. Aleluia, o próprio Senhor mostra, o próprio Senhor é quem faz aqueles que um dia desses acreditaram, aleluia, ver, aleluia, o que Ele fez enquanto muitos não estavam vendo. Você tem que entender, aleluia, que por vezes, aleluia, você será uma surpresa de Deus, porque ninguém está esperando. E por isso você vai se tornar, aleluia, uma surpresa de Deus. Porque quem olha para você, aleluia, não dá nada. Quem olha para você, aleluia, não dá o valor que o Senhor depositou. E não sabe o que carrega, aleluia, o que você carrega dentro de você. Porque é muito precioso. Sabe como é que Deus lhe mostra hoje aqui? Eu vejo você como se fosse uma caixa de presente. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquelas caixas de presente? Aleluia, que tem um laço. Louvado seja o nome do Senhor. É assim você. Quando alguém recebe um presente dentro de uma caixa, aquela pessoa que recebeu o presente, ela não sabe o que tem dentro daquela caixa até que, aleluia, seja aberta a caixa. Não é isso? E muita gente vai surpreender quando Deus revelar, aleluia, o que você carrega. Porque você é um presente. Você é um presente. Aleluia. E por vezes, Deus não tem revelado o que você carrega dentro, porque ainda não chegou o momento, porque ainda não chegou a hora, mas vai chegar a hora de Deus expor, vai chegar a hora de Deus mostrar, vai chegar a hora, aleluia, daqueles que não viram ver. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai tirar a fita, porque o Senhor vai abrir a caixa, e aquilo que estava oculto dentro vai ser revelado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para eles serão surpresa, mas para ti foi todo um processo. Sabe por que para ti foi todo um processo? Porque até hoje, aleluia, o Senhor tem, aleluia, estado contigo dentro dos processos a qual tu tem vivido. E esses esses processos que você tem vivido, essas experiências que você tem passado, serão, aleluia, ferramentas usadas na mão do Senhor. Porque o Senhor vai transformar todo este processo que você tem vivido em ferramentas de grande poder. E no tempo certo, o Senhor vai fazer, aleluia, aparecer. O que há dentro de você será revelado. E o Senhor vai preparar o cenário. E não será para poucas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Não será para poucas, aleluia, não será para poucas pessoas o cenário que Deus vai, aleluia, fazer você aparecer. Será um cenário, aleluia, de muita gente, para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor foi quem fez, que a mão do Senhor foi quem operou. Sabe por quê? Porque tem pessoas que olham para você e acham que você tá só, que você tá abandonada, que Deus te esqueceu. Orabadaia sobre calabás. O Senhor mandou dizer para você: eu não tenho caverna, aleluia, para você entrar. Quem disse que eu quero você dentro da caverna? O Senhor acaba de me mostrar como se fosse uma caverna, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquelas cavernas, aleluia, em meio de uma rocha? Eu via desse jeito, uma caverna no meio de uma rocha, e eu via como se alguém quisesse se enfiar nessa caneta. A rocha, aleluia, representa o Senhor Jesus, mas o Senhor disse: eu não tenho caverna para você entrar, aleluia, porque eu, o Senhor, a rocha inabalável, te sustento. Eu, o Senhor, aquele, aleluia, que te levanto, é quem te sustento. Você não vai entrar dentro da caverna, você não vai baixar, aleluia, as ferramentas que eu te dei. Sabe por quê? Porque eu tenho te sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. A preparação é para que eu venha te honrar em público. A preparação é para que todos vejam o que eu sou capaz de operar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor usa, filha, as coisas adversas para fazer a vontade dele se cumprir. Embora nós não estejamos entendendo o que Deus está fazendo, ele está trabalhando. Você pode até dizer: Senhor, mas gigante tem se levantado. Aleluia, eu quero dizer para você que Deus usa aquilo que vem para mal e transforma em bem, aleluia, para fazer a vontade dele na minha e na tua história. E o Senhor diz assim: eu vou fazer a minha vontade na tua história, eu vou fazer a minha vontade na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que foi que o Senhor fez? O Senhor usa Golias, porta de entrada para Davi, para Israel conhecer quem era Davi, porque até então ninguém sabia quem era Davi. Tem situações que Deus vai usar para que teu nome seja conhecido. Não comecei a pregar ainda não, a Bíblia está aberta aqui. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Tem situações, aleluia, que Deus vai usar para que o seu nome seja conhecido. É estratégia de Deus. Então, você pode até não estar entendendo, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: eu estou no controle. Oh, de Camanagia Sepriarabahas. Eu estou no controle. Aleluia. Tem coisas que tentam abafar. Tem coisas que tentam encobrir, mas o Senhor manda dizer: eu ainda tenho o controle de mostrar aquilo que o mundo quer encobrir, aquilo que o mundo quer abafar. Você sabe o que Joquebede faz mais Miriam? Joquebede mais Miriam faz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coloca Moisés dentro de um cesto e tampa. Aleluia, coloca ali na beira do rio. Aleluia, a princesa à vista. Por que a princesa à vista se tinha duas servas perto da mais? Aleluia, porque Deus dá visão de projeto a quem pode sustentar o projeto. Deus não te deu nada que tu não possa carregar, não. Se Deus te deu a visão, é porque Ele sabe que tu consegue chegar até o fim. Se fosse as servas que tinham visto o cestinho, aleluia, Moisés, aleluia, não tinha permanecido, tinha morrido. Mas a visão o Senhor dá quem? A princesa, porque a princesa era quem ia manter o projeto dele de pé, o projeto, aleluia, do Senhor. E sabe aquele cestinho que estava fechado? A Bíblia é clara quando fala que a tampa do cesto é tirada. Arabarra sobre calabás. Porque quando Deus quer apresentar, aleluia, o Senhor tira a tampa do que está abafando. O Senhor tira a tampa do que está fechando. O Senhor tira a tampa do que está bloqueando de ser visto o que Deus quer que veja, o que Deus quer que apareça. E o Senhor manda dizer: eu vou tirar muita tampa. Oh, de camanagia supredere barabarabas.
Eu vou tirar muita tampa para mostrar, aleluia, o meu projeto, porque tem projeto escondido dentro de cesto. Tem projeto escondido dentro de cesto. Tem projeto abafado dentro de cesto. Mas eu quero dizer que o projeto não fica dentro do cesto, porque eu faço o projeto, aleluia, ser visto, porque eu quero que veja, sai de dentro do cesto e cumpre a minha vontade. E o Senhor manda dizer, diga para minha filha, que quando eu quero operar, eu faço acontecer. Chegou o dia da apresentação, chegou o dia de Deus mostrar, chegou o dia de Deus fazer, e quando chega o dia não tem quem impeça. Quando chega o dia não tem zombaria do inferno que pare a vontade de Deus, não tem ameaça de Satanás que detenha a vontade de Deus, porque quando Deus decide fazer, Ele faz. E o Senhor manda dizer para você, eu decidi fazer. Eu decidi fazer. O que é que o diabo faz? Aleluia. A primeira coisa que ele faz, aleluia, é ameaça. Para quê? Para nos causar medo. Quando ele vem contra Davi, Golias, ele vai fazer o quê? Ameaça. Aleluia. Ameaça. Para quê? Para mexer nas emoções, no psicológico, e para ali achar uma brecha para entrar. Porque se, aleluia, fosse outro, igual os outros soldados estavam tudo amedrontado, tinha recuado. Mas Davi tinha o Espírito do Senhor. Aleluia. E quando nós temos o Espírito de Deus nas nossas vidas, nós não tememos as ameaças. Nós não tememos os afrontes. Nós não tememos ao inimigo. E o Senhor te diz aqui, por que você está temendo a ameaça? Por que você está temendo a afronte? Por que você está temendo ao inimigo? Maior sou eu que estou com você. Você não está... Você não está sozinho, não olha para Golias, olha para o Senhor. Não olha para Golias, olha para aquele que te dá força. Não olha para Golias, olha para aquele que te sustenta. Não olha para Golias, olha para aquele que te assegura. Não olha para Golias, olha para aquele, aleluia, que toma você pela mão e diz assim, pode ir, porque eu preparo o caminho para você passar. O Senhor manda dizer, eu preparo o caminho para você passar. O Senhor manda dizer, eu preparo o caminho para você passar, então não tenha medo. Tô aqui, ó. Aleluia, tá aqui a Bíblia aberta. Mas eu preciso entregar o que Deus está me revelando. E eu preciso falar o que o Pai está mandando eu falar. Sabe qual foi a visão que Deus me deu aqui? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você aqui, aleluia, entenda a visão que Deus, aleluia, me deu. Sabe quem está caminhando com você? É o Senhor. Então você, aleluia, não precisa ter medo. Sabe quem estava, aleluia, com Davi? Era o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor iria dar vitória. O gigante pode até ser grande ao meu e aos teus olhos, mas maior do que o gigante é o Deus que está conosco e que caminha do nosso lado. Eu quero que você entenda essa visão aqui que o Senhor me dava. E que visão é essa, pastora Netesca? Aleluia. Eu via como se fosse uma pessoa pequena, de estatura pequena, vamos, 1,55. Uma pessoa de estatura pequena, pronto. Eu via mais ou menos uma pessoa nessa estatura, de uma estatura pequena, aleluia. Só que com roupinha de soldado, com todas aquelas armaduras, eu via uma pessoa mais ou menos desse tamanho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu via do lado dessa pessoa como se fosse um homem, aleluia, grande, muito, muito, muito grande. Muito, muito forte do lado. E essa pessoa ficava pequena, aleluia, para o tamanho desse homem. E o Senhor falava comigo, aleluia, ela pode ser pequena,
Aleluia. Mas aquele que está ao lado dela é grande. Aquele que está do lado dela é grande. E eu entendi que aquele que está do teu lado, mulher, é aquele que não perde batalha. É aquele, aleluia, que não muda. É aquele que prepara o caminho. É aquele que faz, aleluia, leão jejumar e gigante cair. Então tu não precisa estar com medo, porque maior é o Senhor. Oh, sobre de calabas. E eu via aquela pessoa caminhando, aleluia, e aquele homem alto, forte, com armadura de ferro, aleluia, caminhando do lado. E o Senhor dizendo, eu caminho com ela. O Senhor dizendo, eu caminho com ela. O Senhor dizendo, eu, aleluia, que estou ao lado. Quem pensava ali que Davi iria vencer Golias? Ninguém imaginava. Não passou pela cabeça de ninguém. Sabe por quê? Porque tinha pessoas mais capacitadas, mais fortes. Tinha gente, aleluia, pela visão humana, melhor. Mas o Senhor escolheu um menino, aleluia, que estava no pasto, aleluia, que foi treinado no pasto, aleluia, para revelar no público. E não foi, aleluia, com espada, aleluia, não foi com lança, foi com ferramentas diferentes. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que o que Deus nos dá é insignificante, mas não foi, aleluia, a espada que fez Golias cair, foi uma pedra. O que Deus te deu, aleluia, é muito importante. A preparação é muito importante. Davi tinha mais que uma pedra, aleluia. Ele só usou uma. Mas sabe por que ele carregava mais? Porque Golias tinha parente. Então há uma preparação. Ele estava preparado se viesse outro. Aleluia. E no decorrer da história você vai ver que ele mata mais outros gigantes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que estar preparados. A gente não pode entrar de qualquer jeito. Tem gente que se fere no meio da batalha. Por quê? Porque entra de qualquer jeito e não está preparado. Entra de qualquer forma. Acha que é só entrar aí. Não, não é assim. Aleluia. Ele foi com o que Deus deu a ele. Naquilo que ele tinha habilidade. Se você for usar a ferramenta de outra pessoa, você não vai ter habilidade, porque aquela ferramenta não é sua. Mas ele foi usar aquilo que ele tinha habilidade. Você tem que usar o que Deus colocou na tua mão, porque vai ser justamente isso, aleluia, que Deus vai usar para confundir. Sobre calabás. Porque tem pessoas que pensam que precisam de grandes coisas. Deus está dizendo, ai meu Deus, você não entendeu, aleluia, que a minha forma de agir é diferente. A minha forma de fazer é diferente. Aleluia. Tem gente que acha que para ser um pregador precisa ler 365 mil livros, só precisa ter a presença de Deus e ler a palavra do Senhor, se consagrar. Aleluia. E pedir a Deus a presença e a unção dele. Sobre calabás. Você já viu uma pregação de Billy Graham? Aleluia. Billy Graham ganhava milhares de pessoas para o Senhor. Uma mensagem tão simples. Tem hoje pessoas que querem fazer toda uma encenação. A presença de Deus é que se manifesta. É no simples que o Senhor começa a operar. É no simples que as coisas começam a acontecer. Foi uma coisa simples que o Senhor, aleluia, ia usar. Aleluia. Era uma coisa simples, era uma coisa comum, era uma baladeira aqui, aleluia, no Nordeste a gente chama baladeira, aleluia, era uma funda, aleluia, era uma pedra, oh, rabarra, sobre calabás. Quem diria que uma pedrinha ia derrubar um gigante enorme, que soldados renomados de nome, com títulos, estava com medo. Aí Deus usou um menino que ninguém conhecia, que não tinha título nenhum. Quem disse que para ser usado precisa de título, de nome, ser conhecido? Ai, o que precisa é a presença de Deus.
Aleluia. Para vencer gigantes tem que estar, aleluia, com a presença de Deus. E o Senhor está dizendo: ei, minha filha, eu vou fazer você avançar em territórios, aleluia, que tem pessoas que fugiram, aleluia, com medo, mas eu vou te dar esses territórios. Ei, soldados de nome, aleluia, de renome, aleluia, foi desafiado. Oh, mas não teve coragem. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, o que eu faço, aleluia, no secreto é revelado no público. Vou eu revelar, vou eu mostrar, vou eu fazer. Tem muita coisa escondida que foi lapidada no secreto, aleluia, mas que são surpresa para aqueles que não entendem, aleluia, de mistério, para aqueles que não entendem de sobrenatural. E é assim que eu vou fazer, aleluia, na vida de muitos, aleluia, eu vou pegar de surpresa, diz o Senhor. Eu vou pegar de surpresa, eu vou agir de surpresa, vai sendo de repente. É aqueles, aleluia, que ninguém, aleluia, dá nada, mas eu já dei, eu separei, aleluia, estou preparando o território. Tem território sendo preparado, aleluia, para você. Tem território para ser entregue a ti. Aquele território poderia ser entregue a qualquer um, mas o Senhor iria usar como porta de entrada de apresentação para apresentar aquele que ninguém conhecia. O Senhor manda dizer: eu vou usar a situação para apresentar os meus que muitos não conhecem. Você sabia, aleluia, quem estava ali? Gente de nome, gente importante. O rei Saul, aleluia, comandante do exército, general, pessoas que tinham título. Eita, o Senhor preparou, aleluia, a exposição daquele que ninguém dava um bombom por ele, mas o Senhor disse: eu dou muito mais, porque eu não vejo como um homem vê, o meu olhar é diferente. O meu olhar é diferente, a minha forma de visão é outra. Enquanto muitos, aleluia, escolhe pela aparência, escolhe pela conta bancária, escolhe pelo carro, escolhe pela eloquência, escolhe pela pelo dízimo, pela oferta. Eu escolho pela essência, pelo coração, pelo que há dentro, porque a minha escolha é diferente da escolha do homem. É diferente da escolha do homem. É diferente da escolha do homem. É diferente da escolha humana. Porque as coisas do céu, aleluia, não são medidas pelo ter. Aleluia. As coisas do céu é medida, aleluia, por carregar a presença de Deus. Não adianta ter se é vazio por dentro. Tem que ter a presença, tem que honrar a Deus, tem que amar o Senhor, tem que andar de acordo com a palavra, tem que viver uma vida correta diante dele. Só que hoje nós vemos valores invertidos, mas olhando para essa história, nós vemos o Deus que investe. Alabaia super cantonéia, em quem, aleluia, a família, o pai, a mãe, o mundo não investiu. Ainda que ninguém tenha investido em você, há um Deus que investe. Ainda que ninguém, aleluia, investiu em você, há um Deus que investe. E o investimento dele não foi barato e não é barato.
ainda que ninguém deu nada por você. Há um Deus que enviou um filho para ser crucificado por mim e pela tua vida. Olha aí, é preço de sangue. Ei, a carta de alforria foi rasgada. É vestes novas. É honra aleluia, do trono do Senhor para a tua vida. Não é coisa que vem da mão de homem, mas é da mão daquele, aleluia, que pertence à glória, a honra e a adoração. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho, todavia o Senhor não se esquece. Ainda que uma mãe abandone, todavia o Senhor não abandona. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: eu não abandono. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: eu não me esqueço. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: tá anotado. Ai, oh, meu Deus. Está anotado, é Deus que está escrevendo. Você pode contemplar o Senhor escrevendo. Veja com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. O Senhor escrevendo a tua história. Aleluia. Quiseram manchar, quiseram degrinir, mas o Senhor manda dizer para você: aleluia, todavia quem escreve a tua história é aquele que borracha humana não apaga. Tem coisas que vão ficar limpas. Porque eu vejo uma folha manchada, mas o Senhor, aleluia, vai limpar a mancha que o diabo quis causar. A mancha que o diabo quis causar, o Senhor vai limpar. O Senhor diz assim: eu te pego pelo colo, eu te tomo, aleluia, pela mão. É tempo de você descansar. É tempo de você descansar no Senhor. É tempo de você confiar, aleluia. É tempo de você, aleluia, começar a enxergar com os olhos espirituais. Oh, eu vou entregar tudo que Deus me manda, porque aqui eu estou falando para um povo, aleluia, que crê, um povo, aleluia, que não se dobraram, um povo que não se corromperam, um povo que adora em espírito e em verdade. Tem que adorar em espírito e em verdade. Tem que ter verdade na adoração. Eu vejo Deus te segurando no colo. E se tu soubesse como, aleluia, o Pai te sustenta, a ideia, as tuas preocupações irem embora. Aleluia, todo este medo, aleluia, não ia estar dentro do teu coração. Se tu pudesse contemplar a grandeza do grande eu sou, aquele, aleluia, que te abraça e te sustenta. Rica, maço, ei, o Senhor te coloca debaixo, aleluia, das suas asas. O Senhor te coloca debaixo da sua mão. Lá Isaías fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor tinha escolhido Ciro, aleluia, e Ciro nem conhecia. E Deus começou a operar na vida dele de uma forma grandiosa. Talvez você ainda não conheça o Senhor, aleluia, como Ele quer ter essa intimidade contigo mais aprofundada. Mas as águas que tu estás caminhando é para águas mais profundas. É para as águas mais profundas que Deus está, aleluia, te levando. O Senhor não te chamou para estar no raso. Oh, aleluia. O Senhor não te chamou para estar no raso. O Senhor não te chamou só para molhar os calcanhares, não. Eu sei que quando chega no nível, aleluia,
aonde o Senhor, ele requer mais de nós e nós ali perde o controle, porque até então, se você entrar dentro de um açude e se você não souber nadar, quando a água chega na sua cintura, aleluia, você já fica com um pouco de pavor, com um pouco de medo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque você ali não tem mais o controle, você não tem mais ali, aleluia, aonde apalpar os seus pés. E quanto mais você vai entrando, mais os seus pés, aleluia, ele fica longe do chão e você tem que, aleluia, ali boiar. Aleluia. O nível de profundidade muitas das vezes assusta. O nível de profundidade muitas das vezes, aleluia, faz com que a gente fique temendo. Mas quanto mais fundo você mergulha em Deus, mais você requer dele. Porque quem já entrou, aleluia, no fundo não sabe viver no raso. Quem já mergulhou não sabe viver a margem. Rabaraba sobre calabara. Anaga suya naya rabada sobre que me anaga. Porque a sede de mergulhar cada vez mais é muito grande. Eu vejo pessoas aqui em vários níveis. Eu vejo pessoas aqui em vários níveis, aleluia, de profundidade. E eu sei que chega uma hora que você tem medo, mas o Senhor manda dizer: não tenha medo, aleluia, não tenha medo, aleluia, porque quanto mais você mergulha, mais eu derramo sobre a tua vida a minha presença, mais eu derramo sobre a tua vida a minha presença, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi sabia, aleluia, que aquela peleja, quem ia vencer era o Senhor. Sabe por quê? Porque quando ele estava sozinho, ele venceu batalhas que muitos não tinham visto. E o Senhor diz assim: filha, tem muitas mulheres que têm, aleluia, muitas mulheres, muitos homens que têm vencido batalhas que muitos não têm visto. Batalhas silenciosas, batalhas no secreto, aleluia, que muitos nem sabem, aleluia, que elas venceram, que eles venceram. Sabe por quê? Aleluia, porque ele só fica sabendo que ele tinha lutado e vencido com urso e com leão quando ele fala. Tem coisas que você não tem falado e tem gente que acha que você, aleluia, não sabe, porque você não falou. Mas tem a hora certa, aleluia, tem a hora certa de falar, tem a hora certa, aleluia, de se revelar. O que vai acontecer na tua vida, filha, preste atenção no que Deus está entregando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que vai acontecer na tua vida vai ser algo tão sobrenatural que tem pessoas que vai achar, aleluia, que foi da noite para o dia, de uma hora para outra. Outros vão dizer que foi sorte, aleluia, porque não passaram pelo processo junto com você. Não passaram pelo processo, aleluia, junto contigo. Você já viu alguém e você se admirou, aleluia, aonde Deus colocou aquela determinada pessoa, aí você acha que é nós, seres humanos, foi da noite para o dia. Mas só ela e Deus sabe o quanto ela foi moída, o quanto, aleluia, aleluia, ela foi ali, aleluia, provada. Tem pessoas aqui que elas sabem o quanto elas foram provadas em batalhas silenciosas. Aleluia. Ninguém sabe. Por quê? Porque muita gente não está nem aí para as suas lutas, mas querem os seus resultados. Aquele que já está pronto. Por isso que Deus manda lhe dizer: eu selecionei, eu tirei muita gente da tua vida.
Porque eram pessoas interesseiras. Queriam o teu resultado. Mas não queriam segurar na tua mão. Aleluia. No processo. Remai, deca, sobre, deca, tem gente que só vê o resultado, mas não vê o processo. E o Senhor diz, eu conheço o coração do homem. Eu conheço a intenção. E por isso que eu, o Senhor, afasto. A dor de ser deixado dói. Dói. A dor de ser rejeitado dói. Você está falando com uma pessoa que foi rejeitada trilhões de vezes. E eu sei o quanto isso dói, o quanto isso machuca. E como você suportou com Deus. Processos. Venceu tudo, pastora? Não, ainda estou em processo. Porque são feridas. Aleluia. São feridas. Você vê pessoas que cresceram com você. Eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar do Senhor. Mas é só para dizer para você que você não é a única, que nós estamos juntas. Segura na mão e vamos marchando. Porque o diabo quer que nós pare. Pessoas que sabem quem é você, que sabem a forma que Deus lhe usa. Que desde quando você se converteu, fingir que não lhe conhece. Pelo simples fato de você ser usada dessa forma. Porque para ela é uma vergonha. Dói, não dói não? Dói. Machuca. Só que aquilo que fazem, Deus vê. E que Deus abençoe. Eu perdoo, libero, segue. Vai. É assim que a gente tem que ser. A gente não pode se prender por quem nos abandonou e por quem nos rejeitou. Porque quem nos abandonou e quem nos rejeitou foi eles. E isso não é sobre mim. Isso não é sobre você. Isso mostra o caráter daqueles que Deus revelou para mim e para você. Então você não pode se prender a isso. A quem lhe deixou, a quem lhe abandonou. Aleluia. A quem soltou a sua mão. No decorrer da vida, muita gente vai soltar a sua mão. Eu sinto muito lhe dizer, vai sim. Mas o Senhor nunca vai soltar a tua mão. O Senhor nunca vai te deixar. O Senhor nunca vai te abandonar. E isso é o que importa. E Ele diz, permanece, porque eu sou fiel. O Senhor diz, permanece, porque eu sou fiel na tua vida. E aquele que tem que estar, fica. E aquele que não é para estar, não fica. Quem já é mais antigo aqui sabe dessa história. Que eu recebi um telefonema. E esse vídeo que foi gravado, acho que mais ou menos uns 2 anos atrás, está aqui. Aleluia. E eu gravei o vídeo chorando. Chorando muito. Aleluia. Porque me doía. Mas o que não nos mata, nos fortalece. E uma pessoa me ligou e disse assim, você acha que você vai pregar em grandes igrejas dessa forma que você prega? Dessa forma que Deus lhe usa? Vai não. Se você, desse jeito, irmãs, na ligação. Se você não mudar a forma que você prega, eu sinto muito lhe dizer, as portas vão estar fechadas para você. Ou seja, na visão dela eu tinha que moldar a forma que Deus me usa para me se encaixar nas portas. Eu tinha que vestir a roupa de Saul. Eu tinha que ser um padrão igual aos outros. Eu chorei muito naquele dia, mas eu chorei demais. E eu enxuguei as lágrimas, eu disse, eu não preciso mudar nada. Deus me fez dessa forma. Porque até então era um conflito muito grande.
dentro de mim. Para com o meu chamado. Não é fácil você ser profeta e ainda ser usado assim. Não é fácil, irmãs. É perseguição, é calúnia. Tem pessoas que olham e dizem assim, ai, tem tantas revelações. Vá orar o tanto que eu oro. Vá jejuar o tanto que eu jejuo. Vá ficar dentro de um quarto 24 horas, que Deus vai lhe dar também. É só fazer. Você está entendendo? Só que as pessoas querem que nós encaixem no modelo padrão que o mundo quer. E eu decidi não me dobrar. Eu decidi fazer a vontade de Deus. Eu decidi ser quem Deus quer que eu seja, não que o homem quer que eu seja. E não estou dizendo isso para me gloriar, para dizer que oro, para dizer que jejum. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que se prepare. Porque para fazer a vontade de Deus, Deus sabe que eu sou um grão de arroz partido em 4. Precisa, muitas das vezes, se levantar, sacudir a poeira e servir. Servir ao outro, sem esperar nada em troca. E seguir. Porque esse é o evangelho. É perseguição. E se você está fazendo alguma coisa para o Senhor, que se você não é perseguido, está errado. Porque se você faz algo para Deus, e o inimigo não se levanta, pode ter certeza que não passou do teto. Mas quando você começa a fazer algo para Deus e o inimigo se levanta, é porque chegou no trono e está incomodando o inferno. E sabe por que o inferno tem se levantado contra você? Porque você tem incomodado. Sabe como eu te vejo, irmã? Eu te vejo como uma lamparina acesa. No meio de um quarto escuro. Aí sabe por quê? Te ataca. Porque tu é luz. No meio da escuridão. Você já viu aquele ditado que os besourinhos, eles começam a correr para onde tem luz? Aqui no Ceará, quando chove muito, nos postes fica cheio de besouro. É besouro por cima de besouro. Muito besouro nas luzes. E vão para onde? Vão para os postes de luz, os besourinhos. Vão atacar o quê? A lâmpada. Sabe por que você está sendo atacada? Porque você está sendo luz em meio às trevas. E o inimigo quer te calar. O inimigo quer te amordaçar. O Senhor me faz enxergar aqui enquanto eu entrego essa palavra. O inimigo querendo colocar uma faixa, uma tala na tua boca. Arabarra sobre calabarra. Querendo te silenciar a todo custo. Querendo que você fique calada e não faça a vontade de Deus. Rabarra sobre calabarra. Mas sabe o que o Senhor manda eu lhe dizer aqui? Aleluia. Que Ele é quem? Aleluia. Te chamou. Que Ele é quem te levantou. E o inferno não te para, mulher. O inferno não te para, homem. O Senhor está desatando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As faixas que prendiam os teus calcanhares. Porque tem pessoas aqui que até caminhavam. Mas caminhavam devagar. Caminhavam, aleluia, com dificuldade. Mas hoje o Senhor visita os teus tornozelos espirituais. Tirando toda a faixa que o inferno colocou para você ter dificuldade. Na tua caminhada. De tu prosseguir, de tu avançar, de tu liderar. E não dê vozes ao inferno. Silencie as vozes que vêm dizendo que você não é, que isso vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Satanás não tem poder sobre tua vida e sobre tua casa. Quem é o inferno para falar? Aonde tu vai ou não vai entrar? Ei, quem manda é
se curve. Tem gente que pensa que pode mandar e desmandar. Rabá. Tem gente que pensa que pode fazer e desfazer. É Deus que manda ainda. Rabá, sobrecalabarabás. É Deus que faz. Eu nunca vi o meu Deus perder uma batalha. Eu nunca vi o meu Deus perder. Aleluia. E não vai ser agora que ele vai perder na minha e na tua vez, mulher. Se recompõe, enxuga essas lágrimas. E parte para a posição. Porque o inferno está doido que tu saia. O inferno está doido que tu deixe o posto. O inferno está doido que tu saia do lugar que o Senhor te colocou. Não se amedronte com Golias. Se amedronte não, filha. Você vai vencer ele. Os outros que vier, você vence também em nome de Jesus. É no nome daquele que é poderoso. Não é, minha filha. Minha filha, não é na força do teu braço. É no nome de Jesus. Sabe o que Davi disse para Golias? Você vem contra mim. Aleluia. Mas eu vou contra você em nome do Senhor. Não era qualquer nome que Davi estava usando, era o nome do Senhor. Oh, e é no nome do Senhor que você vai avançar. É no nome do Senhor que você vai continuar. É no nome do Senhor que você vai prosseguir. Olha, filha, deixa eu lhe dizer aqui algo que Deus está, aleluia, está me mostrando. Vocês já viram aquelas faixas de corrida? Que você precisa chegar naquela faixa e passar ali por ela quando você termina uma corrida? Quando o Senhor falava que você vai chegar no nome do Senhor, eu vi uma faixa daquela. Eu vi uma faixa daquela. Só que não era faixa de linha de chegada. O Senhor falava comigo. Era faixa de impedimento. Era como se alguém colocasse aquela faixa limitando, impedindo a passagem. Por mais que chegasse ali, era como se você não pudesse acessar do outro lado. É como se você não pudesse passar para o outro lado. E eu quero dizer algo para você aqui. Aquilo que o homem limitou com a mão, aleluia, Deus tira com as próprias. Aquilo que o homem limitou com a mão, Deus tira com as próprias. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, que o que foi impedido, o Senhor é Deus que está tirando o impedimento. O Senhor diz assim, os teus olhos vão ver. Eu tirando o impedimento do homem, porque o Senhor diz específico, o impedimento do homem. Eu sou o Senhor que abro. Sou eu o Senhor que faço você chegar. Sou eu o Senhor que faço você avançar. Sou eu o Senhor que faço você vencer. Golias ficou de pé, filha. Golias ficou de pé, filho. Responda, ficou? Não. Não ficou de pé. O Senhor manda dizer, e diante de você, você verá, aleluia, cair. O Golias que se levantou foi de cara no chão. E assim vai ser o gigante. Eu vou fazer ele cair de cara no chão. Vai comer poeira. Tu vai ver. A minha mão operar. Tu vai ver a minha mão fazer. Tu vai ver eu, o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agir nesta causa.
agir nessa situação. Agir de cabaxerebarra sobre calabarra. Porque eu não mudo. Eu não mudo, diz o Senhor. Eu continuo sendo. Eu continuo fazendo. Orabarra sobre calabarras. Porque eu sou. Aleluia. Continuo sendo. Riadáguia sébia. O Senhor diz para ti. Aleluia. Que o Golias que se levantou, ele vai cair. Que o Golias que se levantou, ele vai colocar por terra. Que o Golias que se levantou, você vai ver com os próprios olhos. Aleluia. Você vai ver com os próprios olhos caindo. Você vai ver com os próprios olhos. Ariarra sobre calabás. Aleluia. Ele no chão. Sabe por quê? Porque Deus não lhe coloca dentro da situação para lhe envergonhar. Mas o Senhor lhe coloca dentro da situação. Aleluia, para todos ver a capacidade de Deus em você. E o Senhor manda dizer para ti, vão ver a minha capacidade em você. Vão ver, aleluia, o que eu vou fazer. Anáguia sobre calabás. Era Davi o escolhido. Era Davi. E não tinha quem mudasse. Muitos foram apresentados, mas era ele. Aleluia. O que está preparado para você já tem o seu nome gravado. Sobre calabás. O que está preparado para você já tem seu nome gravado. Podem apresentar quem apresentar. O Senhor diz assim, não tenha medo. Pode apresentar quem quiser apresentar. Aleluia. Mas o que é seu já carrega seu nome. Aleluia. E pronto. Porque assim te diz o Senhor. Eu sou Deus que realizo. Assim te diz o Senhor. Eu sou Deus que opero. Anáguia, súplica. Eu sou o Deus que faço. Eles já viram onde Deus vai te colocar. Aleluia. O seu futuro já é ameaça para o inferno. É grande, mulher. Eles já visualizaram. Eles já sabem aonde Deus vai, aleluia, te colocar. Então, você já é uma ameaça para aqueles que não têm visão, para o inferno, para aqueles que usam as situações para lhe parar. Só que o Senhor manda dizer para você, aleluia, eu quero que tu veja o que eles estão vendo, porque eles já sabem, mas muitas das vezes tu se sente minúsculo. Orabarra, sobre calabarras. Tu se sente pequena. Orabarra, sobre calabarras. Tu se sente a menor. Orabarra, xere calabarras. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, você é do tamanho que eu quero que você seja. E a da garra sobre calabarras. Você é do tamanho que eu quero que você seja. E você tem que se ver desse tamanho. Tem pessoas aqui que elas não conseguem enxergar aonde Deus vai colocar elas. Até o próprio inimigo já vê e ela não consegue visualizar. Por quê? Porque a visão, aleluia, é limitada. A visão está limitada, só que o Senhor está dizendo, aleluia, comece a enxergar, comece a ver. Sobre calabás. Eu preciso entregar isso aqui. Comece a ver, comece a enxergar. Tem pessoas que elas não conseguem ver, não conseguem enxergar. É como se algo estivesse bloqueando. Aleluia. É como se algo estivesse impedindo. Mas o Senhor diz para você, aleluia, que Ele
vai fazer você ver, vai fazer você enxergar. Aleluia. Deus vai visitar a mente de alguém aqui. O Senhor vai visitar a mente de alguém. Aleluia. Eu via como se fosse um nó. Um nó na mente de alguém. Aleluia. Sabe? Um nó dentro. E eu vejo o Senhor distorcendo este nó. E o Senhor falava comigo, o Senhor dizia assim, estou visitando a mente. Estou visitando, aleluia, os pensamentos. Porque eu, o Senhor, aleluia, trabalho. Eu, o Senhor, visito. Eu, o Senhor, transformo. Eu, o Senhor, restauro. E por isso receba, neste momento, a libertação. Aleluia, sobre os teus pensamentos. Receba a libertação sobre os teus pensamentos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.